Então cada pessoa é importante. E a palavra de Deus, ela primeiro corta no mensageiro e depois vai cortando, vai falando aos corações de todos nós. Então eu peço que cada um possa agora, nesse momento, entender esse ato da leitura da palavra, da busca pelo entendimento, abrir o seu coração, a sua mente e deixar Deus falar. Vamos falar junto. O tema dessa noite é encarregado da casa. Repetir? Encarregado da casa. E a igreja pode me ajudar? Encarregado da casa. Quem é encarregado da casa? Betão, Adalberto. E biblicamente, como a gente pode compreender isso? Será que é bíblico o homem ser encarregado, responsável, cabeça da casa? Às vezes inverte, e às vezes é terceirizado essa função. Vamos ver então o que aconteceu nessa história que está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 5. Eu vou estar fazendo a leitura e a igreja vai estar acompanhando essa leitura pelo telão. Desde que José ficou encarregado da casa de Potifar, olha aí, hein? Quem ficou encarregado aqui? José. Desde que José ficou encarregado da casa de Potifar e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa daquele egípcio. Em atenção a José, em tudo se notava que o Senhor o abençoava, tanto em casa como nos campos. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. José recusou e replicou à mulher do seu amo: repare que comigo aqui o meu amo nem sequer se preocupa com os assuntos de casa, colocou tudo ao meu cuidado. Não há ninguém aqui em casa que esteja acima de mim, está tudo sob o meu poder, exceto a senhora, que é a mulher dele. Como é que eu posso agora fazer uma coisa dessa, cometendo um pecado contra Deus? Todos os dias ela repetia a José o mesmo convite, mas ele não aceitava. Certo dia José entrou em casa para fazer o seu trabalho e nenhuma das outras pessoas da casa se encontravam lá. Ela agarrou pela roupa e disse: dorme comigo. Mas ele fugiu para fora de casa, deixando-lhe nas mãos a peça de roupa que ela tinha agarrado. Vamos orar novamente? Senhor Deus, obrigado pela tua santa escritura, pela palavra que ouvimos nesta noite, neste momento. Te pedimos que o Senhor nos use para glorificar o teu nome, para que possamos sair cheios da tua presença, abençoados pela tua face. Fale conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Qual a missão de José
dentro da casa de Potifar. Olha aí, vamos repetir? Qual a missão de José dentro? Qual era a missão dele? Ele era judeu, hebreu, estava ali não pela sua própria vontade. Seus irmãos tinham vendido e foi para lá, além da sua vontade. Ele não queria estar ali, mas Deus tem os seus propósitos. Muitas vezes nos leva para locais que a gente não quer ficar, não quer trabalhar, não quer morar. Mas José não se rebeliou contra Deus, entendeu o propósito de Deus e ali ficou responsável de trabalhar, ajudar. Ele tinha um título na casa de José, ele era mordomo-mor, responsável por tudo, menos pelo pão que se alimentava Potifar. Mas ele era realmente a cabeça daquela casa. Comprava, percebia o que estava faltando, verificava se a casa estava limpa, se estivesse suja, ele poderia limpar ou contratava alguém, porque Potifar tinha bastante conhecimento e dinheiro, não era problema para ele. E está ali José cuidando da casa, organizando, e realmente Deus abençoava José, porque ele realmente era um escolhido de Deus, homem que Deus o chamou. E tudo prosperava, tudo estava dando certo na casa de Potifar, estava tudo bem. Eles não entendiam o porquê, porque eles tinham um servo ali dele. José era servo do Altíssimo, e ele estava ali com um propósito bem claro, definido por Deus e compreendido em sonhos por José. Deus o tinha revelado muitas coisas que iam acontecer com ele através de sonhos. E ele está ali, responsável, encarregado da casa. Será que você encarregaria alguém para ficar na sua casa e você trabalhando? Ainda mais um homem? Não, tenho condições e não, minha esposa não vai mais lavar, passar, cozinhar. O que mais? O que você faz? Limpar a casa, cuidar das crianças. Vou colocar uma pessoa que vai mentorear tudo isso. Vai levar para a escola, vai cuidar das crianças, vai arrumar eles, vai escovar o dente deles. A mulher de Potifar só vai ficar de oba-oba, né? Só curtindo, só aproveitando. Olha que bênção. Ainda mais se for um homem de Deus que você confia, hein? Se não for, tu vai ficar preocupado. Não vai ligar toda hora no trabalho aí, tá tudo bem, esposa? Tá tudo certo? Tem gente que já se preocupa com obra em casa, que vem um monte de pedreiro, né? E você vai trabalhar, os pedreiros ficam lá, aí a esposa tem que fazer a comida, né? E dar pelo menos para eles almoçarem, e a preocupação, essa obra não acaba, estão enrolando, o que está acontecendo? Eu vou fingir que vou trabalhar e vou lá em casa para saber se está tudo bem. E muitos casamentos terminam com isso. E chega lá e realmente não está como você deixou, está de pernas pelo ar, e aí está tudo dando errado. Mas aqui era uma outra história, estava tudo dando certo. Ele foi tentado várias vezes. Imagina, deita comigo, seu marido está lá no palácio, cheio de atribuições, meu marido está lá cheio de atribuições no palácio, deita comigo, ele não vai descobrir, ele nunca vem aqui esse horário. E o planejamento do diabo, um planejamento para destruir a casa dela, e ela ali incitando o homem. E falam que a carne é fraca, mas para José não foi bem assim, né? Fala, a carne é fraca, a esposa, eu não consegui resistir. Para o homem é mais fácil dizer assim, né? E a mulher também, imagina, a mulher não consegui resistir. Ele era bonito, formoso,
e aqueles braços musculosos, aquela inteligência, eu não consegui não resistir, e chamava ele para deitar. E aí acaba o casamento, destrói a traição, o adultério, acaba com a vida do casamento. Mas José não traiu, principalmente que ele fala que não ia trair Deus, não era Potifar, ele não ia trair Deus, ele não queria trair Deus, não era a cultura da época, não era a ordem de Potifar, ele não queria trair Deus, porque se ele traísse a história dele mudaria, de repente a gente não ia estar contando a história de José hoje. Mas ele ficou fiel, tão fiel que ela agarrou. O que aconteceu? Ele fugiu, e ela ficou com parte da roupa na mão. E quando chegou o marido, que ela falou: esse homem tentou se deitar comigo, tentou me agarrar. Mudou toda a história, toda a história foi mudada por ela. E o marido acreditou e enviou ele para a prisão, foi preso, mas a história dele não acaba aí, continua. Mas eu queria deixar essa mensagem para te entender e saber que a missão de José dentro da casa de Potifar era para abençoar aquele casamento, era para testemunhar do Deus vivo que ele servia, era para ajudar aquela família, era para ajudar aquela esposa. Mas ela não entendeu, nem ele, que tudo estava dando certo, tudo estava sendo abençoado. Era para que eles pudessem crer no Deus de José. E eu queria entender com vocês nessa noite quais os objetivos do casamento, então, na perspectiva de José, da aliança que ele queria proteger, que ele não queria que ele fosse a pessoa que acabaria com aquele casamento, usado pelo diabo, mas sim usando o corpo de José. Ia ser a destruição daquele casamento, olhando na perspectiva de José, o que é realmente, quais são os objetivos do casamento. Vamos ver junto? Primeiro, construir uma família. Esse é o primeiro objetivo do casamento. Vamos repetir? Construir uma família. Na construção de uma família, a gente consegue enxergar aqui, a primeira coisa é fazendo a vontade de Deus. No casamento, vocês estão fazendo a vontade de Deus, se unindo diante de Deus, respeitando as autoridades civis, a nossa legislação em vigor da Constituição Civil. Vocês estão fazendo a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, nós somos abençoados. O objetivo do casamento é a bênção de Deus, é unir aquilo que Deus criou, homem e mulher. Outras uniões não são bíblicas e não tem nenhuma forma expressa na Bíblia que abençoa qualquer outra união que não seja entre um homem e uma mulher. Essa união é abençoada por Deus quando a gente observa a união do Criador, abençoando a instituição família através do primeiro casal, Adão e Eva. Vocês estão simbolizando novamente a união daquele jardim, buscando a vontade de Deus e pedindo que Ele continue guiando vocês. Para construir uma família, a gente também precisa sonhar juntos, sonhando juntos. Para ter uma visão de família, nós precisamos sonhar juntos. E José era um sonhador, e ele sonhava em ter uma família. Ele
família de Potifar unida. E nós também devemos sonhar juntos, sonhar com essa união divina, sonhar que nossos filhos, nossas filhas também acompanhem o testemunho de vocês. Isso é vida com Deus, isso é vontade de Deus, isso é sonhar com os sonhos de Deus. Porque tem muito sonho humano, e muitas vezes soprado pelo diabo, pelo inimigo, dizendo: não, pode ficar sem se casar, não tem problema, mas cria brechas, aonde ele, o acusador, não Deus, o acusador aponta essas brechas. Então, quando fechamos essas brechas, estamos sonhando os sonhos de Deus e sendo abençoados por Ele. Para construir uma família, precisamos da cooperação, cooperando junto. A cooperação, um ajudando o outro. Dizem que a costela tirada do homem foi do lado justamente para que os dois estivessem colaborando na obra da criação. Então, Marcela, Adalberto ou Betão, colabore na criação de Deus, colabore na vida com Deus, colabore na escritura com Deus. Colaborar é estar os dois trabalhando pela vontade de Deus, para a sua casa, para a vida dos seus filhos, para a vida da igreja, para a vida de testemunho, o legado que vocês vão deixar para todos aqueles que conhecem vocês e aqueles que vão conhecer a biografia de vocês, a história, o que Deus fez, o que Deus transformou, porque Ele coopera, a Trindade coopera, Pai, Filho e Espírito Santo cooperam para nos ajudar, coopera para que a criação continue glorificando o nome de Deus. Primeira coisa que a gente observa nos objetivos do casamento: construir uma família. Segundo, preservar minha família. Deus, Ele quer que você preserve a sua família. Como é feito isso? José quis preservar a família de Potifar e correu, fugiu. Então, em momentos de tentações, vocês dois fujam da aparência do mal. Se despertem. Quem tem um objetivo, quem tem uma aliança com Deus, não tem para quem ficar olhando para o lado, olhando para trás. Mesmo que as mulheres e os homens tentem vocês com vestimentas curtas, com bíceps fortes, com cantadas maliciosas, eu tenho um objetivo. E esse objetivo não vai deixar você voltar atrás. José tinha um objetivo. Ele não poderia se deitar com aquela mulher. Por isso ele correu. Por isso ele se afastou do pecado. E por muitas vezes dizendo não, pela insistência da mulher de Potifar. Ele diz não. É possível dizer não à tentação, não ao pecado, não à traição. É possível fugir do laço do inimigo se você estiver ligado com Deus. A primeira coisa para você preservar a sua família, a minha família, a nossa família, é cultivando os momentos juntos. Cultivar momentos juntos. Então vocês dois têm que proporcionar momentos onde os dois possam estar oferecendo amor, carinho, dedicação, afeto. Isso
é cultivar momentos juntos. A mulher exige a atenção do homem, ainda mais quando chega do trabalho. E aí quer contar todo dia, desde o pão que comeu, o café, do que saiu na rua, do ônibus que não passou, do trocador que falou alguma coisa, de quem sentou do lado dela, e você chegou na hora dos gols, do Globo Esporte, ou do Globo Fantástico, e ela quer dizer toda a história do dia. E aí você, e aí os melhores momentos do gol, né? Perdeu. Mas ela foi satisfeita, porque você prestou atenção, e não ficou no assim, né? Ficou olhando nos olhos, para saber que ela está te ouvindo, e você está prestando atenção. Então, os momentos juntos, às vezes é renunciar a alguma coisa que a gente gosta, alguma coisa que a gente ama. E na verdade o Vasco, o Flamengo, o Botafogo não estão nem aí para a nossa torcida, irmão. Se você deixou de torcer, ele vai deixar de jogar e ganhar o seu dinheiro. Os jogadores, o presidente estão satisfeitos com o dinheiro que estão ganhando, mas a gente fica invocado. Quando o time perde, já sabe que eu vou ficar de mau humor, já sabe que hoje não tem, que hoje eu vou dormir sozinho no sofá. Então, vice-versa, né? Quando você chega também, quer contar tudo que aconteceu contigo, que está dando aquela novela. Novela aquela que passou 10 vezes, da sessão da tarde, né? Qual é o nome mesmo da novela? Vale a pena ver de novo. E aí você chega contando e ela vidrada na novela. Aí você, amor, dá atenção. Quase não acontece isso, né? Ela, não, deixa eu ver minha novela, depois da novela você fala. Aí é ao contrário, né? Ela não pode deixar você ver o gosto, tem que ser naquela hora. E vice-versa. Tem que ser na hora que eu quero. Então, quando a gente cultiva os momentos juntos, você tem que achar uma coisa que os dois gostam. E aí, é difícil, né? Vamos para a praia. Não gosto de praia. Vamos para a natureza. Também não gosto de natureza. Vamos subir um monte lá para orar. Eu gosto, mas eu estou cansado, não aguento mais. Era só uma suposição. Para saber o que a gente gosta junto. O que a gente gosta junto. Para a gente fazer junto e se divertir. Vamos comer. Beleza, né? Vamos comer. Então vamos se divertir comendo. Pede lá a pizza. Ou faz a pizza com a massa, né? Se o dono gosta de cozinhar, mais uma coisa junto, né? E tem coisas que a gente vai achando junto, isso é bom para o casamento, tá